Olá, muito obrigada pela audiência. A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Hoje a gente vai falar sobre as medidas socioeducativas da Fundação Renascer, que hoje engloba 5 instituições. Aqui com a gente o Antônio Carlos Viana, que é o diretor operacional. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigado a você. Quando a gente fala de 5 unidades, eu queria que você trouxesse que unidades são essas e a gente estaria falando de quantos internos? Hoje a gente tem mais ou menos 400 adolescentes internados na Fundação Renascer, né? A gente tem 5 unidades, são 2 unidades de semi-liberdade e uma unidade de internação provisória para adolescentes do sexo masculino e uma unidade de adolescentes sentenciados para adolescentes do sexo masculino. E temos uma unidade feminina que funciona como internação provisória, unidade de sentença e também semi-liberdade. As pessoas são geralmente 5 unidades. só têm acesso a essas unidades quando há algum tipo de denúncia e sempre muito relativo ao lado negativo. Diariamente, eu queria que a gente tentasse desmistificar um pouco como é que é a rotina desses internos em termos de ocupação de tempo, que é o que a gente sempre ouve muita crítica. Olha, eles são internados e aí ficam lá sem fazer nada, e aí quando sai, comete crime de novo, volta para as unidades. Como é que é o dia a dia desses internos? Tem alguma diferença de atividade das unidades masculinas para a unidade feminina? Difere de acordo também com a medida, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade de discurso vazio, em que as pessoas, né, tiram conclusões sem conhecer como é que realmente funciona o sistema. Claro que vivemos um momento bem complicado aqui no Estado, né? A gente teve um momento que foi entre 2012 até 2015, o início de 2015, que a gente teve muitas fugas, rebeliões, enfim, crises, e isso impacta na sociedade um olhar diferenciado, um olhar bem negativo em relação às medidas socioeducativas. Existia também uma metodologia de ação anterior que contribuía para que isso viesse a acontecer. Claro que hoje a gente não tem a estrutura necessária para a implementação da nova metodologia que a gente vem trabalhando a partir da chegada do Dr. Wellington Mangueira na Fundação Renascer. A gente precisa melhorar a nossa estrutura, mas a gente implementou uma metodologia diferenciada a partir do diálogo, a partir da aproximação maior com os adolescentes, sem o uso da força desnecessária, né? A gente busca hoje muito mais dialogar, conversar com o adolescente, a gente se aproximou muito mais do adolescente. Passamos também a priorizar os acontecimentos em relação às atividades, em relação aos atendimentos técnicos, né? Atividades, na prática. Pronto. Na prática, a gente tem várias oficinas funcionando, não no ritmo que a gente queria. A gente ainda precisa avançar em muitas coisas. Mas a gente tem, por exemplo, a gente tem o esporte, a gente tem a aula de percussão, a gente tem teatro, a gente também tem área de artes em geral, que é pintura, confecção de materiais artesanais, né? Que a gente tem um instrutor contratado para isso. A gente tem uma de educação física e a gente também tem a escola funcionando dentro das unidades, dentro da unidade. Ou seja, é para ocupar mesmo o tempo. Sim, o tempo dele. Acabar com aquela história de que, olha, não, ele saiu das ruas, ele está numa instituição, então a gente vai deixá-lo isolado porque ele precisa estar fora desse convívio. Não pode ser assim, até porque todos esses internos, eles retornarão para a sociedade. Sim. Então, essa é uma forma de dar continuidade e de orientar para o melhor aproveitamento do tempo, até para quando eles saírem desse período de internação. O objetivo da medida socioeducativa é justamente fazer com que o adolescente que cometeu um ato infracional e hoje está internado em unidade de atendimento socioeducativo, é que ele retorne à sociedade, né, com mais, vamos dizer assim, embasamento nas relações sociais. E, para isso, a gente tenta proporcionar, em cada atividade dessa que acontece nas unidades, uma reconstrução dessa relação dele com a sociedade. Todas as atividades são trabalhadas com esse sentido, de fazer ele reflexionar sobre o ato que ele cometeu, sobre as relações que ele mantinha antigamente, né? Antes de ser internado, no seu bairro, na sua comunidade. Então, todas as atividades visam, na verdade, fazer com que ele faça uma reflexão sobre tudo isso.
Então, essas atividades acontecem cotidianamente para isso. O atendimento com o técnico, o atendimento com o professor, tudo isso tem esse objetivo de fazer com que ele repense a sua conduta social e retorne para a sociedade para contribuir, não para voltar a infracionar. E na prática, como é que essas atividades elas são inseridas no dia a dia desses internos lá dentro de uma das 5 unidades da Fundação Renascer? É pela manhã, é à tarde, é à noite? Me conta, traz para a gente um pouco da rotina dessas unidades. Vai ser diferente de acordo com a medida. Por exemplo, você tem a USIP, que é a Unidade de Internação Provisória. O adolescente ele deve ficar na USIP de 0 a 45 dias. Não é a realidade, às vezes ele ultrapassa, é claro, mas essas atividades da USIP são atividades diferenciadas, ou seja, atividades mais dinâmicas, mais rápidas, né? Por exemplo, a proposta pedagógica da USIP é diferenciada. E aí você tem o Senan, que tem, o adolescente cumpre medida de 6 meses a 3 anos. Então, você pode fazer atividades mais prolongadas. Por exemplo, você tem lá o curso de teatro. Ele faz teatro pela manhã, à tarde ele vai para a escola, né? E tudo isso sendo monitorado pela equipe técnica da unidade. E, ao mesmo tempo, também, ele, nesse período, nesses intervalos entre escola e atividades, ele tem os atendimentos técnicos, né? Com a assistente social, com o psicólogo, com o pedagogo e com todos os profissionais da unidade, na verdade. Tem aqueles internos mais resistentes na hora de compartilhar esses momentos com os outros internos nessas medidas? Sim, assim, eu tenho outras experiências, né, em unidades que têm estruturas muito boas, com piscina, com quadra, com tudo, mas a realidade é que ninguém quer estar em privação de liberdade, né? Então, a privação de liberdade, ela é danosa para qualquer ser humano. Imagine para um sujeito em transformação nas suas questões psicológicas, humanas e sociais. Porque o adolescente, ele é um sujeito em plena transformação. Ele está naquela fase. Eu não quero ser criança, mas também não quero assumir as responsabilidades de adulto. Então, para ele é muito difícil. E aí você tira dele o que ele considera, né, que é o que ele tem de mais valor, que é a liberdade. Então, é natural que haja resistências. Claro que tem aqueles que aceitam com mais facilidade, né, estão mais abertos, mas há aqueles que ainda querem resistir. Já é possível avaliar, por exemplo, vocês têm contato com alguns desses internos que hoje sejam ex-internos e que tragam esse feedback para vocês da importância da ocupação de tempo, do tipo de utilidade depois de terem saído de lá, da utilização do que se aprendeu lá, da escola mesmo? Na verdade, o nosso tempo enquanto gestão ainda é muito pouco, né? A gente só tem 2 anos. E nesses 2 anos, foram 2 anos de crise, né? Crise econômica, financeira, enfim. Então, a Fundação vem passando por várias dificuldades orçamentárias, enfim. Então, para a gente ter uma avaliação, que eu posso dizer assim para você, mais aprofundada a nível de números, por exemplo, como você falou em um determinado momento, do retorno dele ou não para a Fundação, a gente ainda está nesse processo de avaliar se esse trabalho que a gente vem fazendo desta forma, com essa metodologia, tem dado certo. Porque eu não posso avaliar apenas por não ter fuga, por não ter rebelião, porque isso não é ressocialização. Esse não é o indicativo. Isso não é indicativo. E as pessoas precisam acabar, por exemplo, eu estou te fazendo essa pergunta, porque há uma expectativa muito grande da sociedade, quando você fala assim, olha, medidas socioeducativas, das pessoas estarem esperando um resultado imediato. Aquilo ali não é. Aquilo ali é um processo... educacional. Com certeza. As pessoas, nós passamos por processos educacionais a nossa vida inteira. Passamos praticamente então, assim, 20 anos da nossa vida estudando, né? Praticamente. Então as pessoas precisam entender isso também e a necessidade de investimento, nessa área, pela importância que isso tem, mas essas são medidas a longo prazo. E esse preconceito em relação à medida socioeducativa acaba também nos atrapalhando no dia a dia. Porque um sujeito desse que a gente trabalha, insere em atividades, insere em oficinas, busca profissionalizá-lo, né? Porque a gente também busca oficinas fora. Por exemplo, agora a gente está tentando configurar junto com, né, com os adolescentes e com a Fundação Renascer uma rádio interna. Não é? Então, esses meninos vão aprender essa atividade. E depois,
como é que vai estar o mercado para receber esses meninos? Mas Então, sobre isso, sobre essa questão desse alinhamento, da escolha das oficinas, para a questão da absorção do mercado por esses ex-internos, a gente vai conversar daqui a pouco, diretor. A gente precisa intervalo, daqui a pouco a gente volta, ainda tratando, tentando esclarecer para você que está em casa, como é que funcionam essas medidas socioeducativas dentro das unidades, das 5 unidades da Fundação Renascer. 2 minutos.